Antes eu quero anunciar que estamos recebendo aqui no estúdio a conselheira tutelar de Teresina, Socorro Arraes. Boa tarde. Boa tarde a todos e boa tarde aos telespectadores. Obrigado pela presença da senhora. Que avaliação a senhora faz desse caso? Amadeus, em outubro, quando o Sanvir nos acionou, já tratava dos atos libidinosos do tio, com a mãe saía para trabalhar e ele aproveitava. E a tia? Quando a adolescente saiu de casa por não aguentar, a primeira pessoa que ela procurou foi a tia. E a tia teve a decência de retirá-lo de casa, levar a criança, porque ela era criança na época, para o Sanvis, onde foram feitos exames juntamente com a mãe. Isso antes da gravidez? E antes da gravidez, em outubro, ela tinha 11 anos. Ano passado, em outubro. Isso. Ano passado, em outubro. Em outubro. Ela tinha 11 anos, ela ainda era criança. Ela contou todo o procedimento que ele fazia, ela realizava com ela, que atos libidinosos, mas não houve consumação, né? Não houve consumação. Certo. E todo o procedimento que o Conselho Tutelar faz os encaminhamentos foram feitos. Foram feitos para o Ministério Público, onde a doutora Vera mandou para a Justiça. Foram encaminhados para o juiz da Vara da Infância e foi para o CREAS, porque o CREAS é quem acompanha famílias com vulnerabilidade e com risco social e pessoal. Hoje, e por que ela voltou a ter contato com esse meio tio aí? Porque não houve, agora eu faço, a prisão não foi pedida, certo? A prisão não foi pedida, ele continuou em liberdade e ele continuou rondando a família, certo? E no caminho, no trajeto de casa para a escola, ele a pegou, levou para o matagal, consumou o ato. Isso há 2 meses? Isso há 1 mês e pouco, não é 2 meses, não. Ela está grávida de 7 meses, ou 7 semanas. 7 semanas. Menos de 2 meses? Menos de 2 meses. Tá certo. Então, o fato volta ao Conselho Tutelar, certo? E nós levamos ao conhecimento da DPCA. Que é quem está lá? Que é quem tem o poder de pedir a prisão, a busca e a apreensão dele. Uma coisa que me chamou a atenção na fala do delegado Getão é o seguinte, que na opinião da polícia, a menor, em alguns momentos, faltou com a verdade. Como a polícia chegou a essa conclusão, delegado? Bom, nós vamos voltar então aqui com o delegado Getão Pinheiro. O senhor viu, Amadeu questionava a respeito dessa questão do depoimento da vítima, né, que teria faltado com a mãe. Amadeu, é tão complexo essa situação. Muitas vezes a família, no seu desequilíbrio, a própria mãe não tinha um controle. A filha passava 6 dias fora de casa, na primeira vez passou 6 dias. E muitas vezes ela chegava a ir até na casa do tio. Então, o trabalho, nós da polícia, infelizmente, nós não temos uma bola de cristal para estar acompanhando a vítima 24 horas. E no segundo momento, a vítima passou 10 dias. 10 dias, ela assumiu dia 15 de junho e a mãe nos procurou dia 25 de junho. Então, 10 dias depois. E veio com história que foi achada por uma mulher no troca-troca. Disse que não lembra quem foi essa mulher que a achou. Então, assim, são muitas conversas desencontradas. Contradições. Por isso que a delegada, no primeiro momento, não representou pela preventiva. A gente tem que ter muita cautela nesse tipo de inquérito. Até porque a delegada o indiciou no primeiro inquérito por estupro de vulnerável. Pela primeira pena já dá 8 a 15 anos. O segundo inquérito, que teve a conjunção carnal, a delegada o indiciará por mais, lembre-se, é uma contagem material, você soma as penas. Então, se você somar as penas mínimas do primeiro inquérito, que dá pena mínima de 8, com esse segundo, que dá 8, já vai dar 16 anos. Agora sim a delegada irá representar pela preventiva. Delegado, o senhor falou aí que a mãe
deixava que ela se afastasse 6 dias de casa sem saber do paradeiro. No caso, a mãe também pode ser corresponsável pelo que aconteceu e esta tia dela, que é casada com o estuprador em tese, ou o acusado do estupro, também pode responder por isso que aconteceu? Bem, existe um fato que pode chegar a ser imputado para a mãe que se chama abandono material ou abandono intelectual. E isso é algo que a delegada já está analisando e a mãe poderá sim vir a responder por isso. Afinal de contas, se trata de uma criança e agora 12 anos, uma adolescente, de apenas 12 anos de idade. Agora, ele será, o senhor disse, já foi indiciado o ano passado pelo estupro de vulnerável, né? Que eram os atos libidinosos. E agora que aconteceu a conjunção, o senhor disse, ele será, isso já está definido, ele será indiciado de novo e ele será preso, será pedida a prisão dele ou não, delegado? Irá sim, o inquérito, Amadeu, a delegada tem até o dia 30 de julho para concluir esse inquérito. A conjunção carnal desse segundo estupro está comprovada. A menina está grávida. Então, se no primeiro ele foi indiciado por estupro de vulnerável, que foram só atos libidinosos, que quando é praticado contra uma mulher que tem até 14 anos é considerado um estupro de vulnerável, com certeza nesse segundo inquérito ele irá ser indiciado por estupro de vulnerável. Temos elementos muito fortes para isso. Não houve medidas protetivas nessa primeira ocorrência, delegado, em outubro, para tentar, inclusive, evitar que chegasse a esse ponto? Não, nesse primeiro inquérito não houve nenhum pedido de medida protetiva de urgência, porque a delegada entendeu, por conta dessas declarações da vítima, dos depoimentos das testemunhas, a delegada entendeu que não seria necessário. E se o Ministério Público, porventura, na sua análise, que o Ministério Público faz um controle externo da atividade policial, a própria promotora poderia representar também por uma cautelar, até pela prisão preventiva, poderia ter representado. Quero agradecer, então, ao delegado Getan Pinheiro, ele que é gerente de polícia especializada, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Amadeu. Ao delegado Getan. Conselheira, onde é que houve na avaliação da senhora o erro aí, para que essa menina que aos 11 anos já havia sido molestada, acabasse sendo estuprada alguns meses depois? Onde foi o erro aí, nesse intervalo de tempo? A omissão. Omissão de quem? Do Estado. Porque quando eu fiz o encaminhamento para uma rede de proteção, que é o CREAS, para acompanhar essa família, porque o CREAS é que acompanha a família quando ela está em risco de vulnerabilidade social e pessoal. Quando a Delegacia de Proteção não tomou as devidas providências no sentido de medidas protetivas. O Ministério Público, hoje eu estive no Ministério Público e lá tem um mandato da promotora Vera Lúcia pedindo a prisão preventiva, certo? E assim, a família hoje se encontra toda sobre pressão, porque estão ameaçados de morte. Por ele? Por ele. Estão ameaçados. Quem está? A mãe? A mãe, os filhos e a adolescente, que não se encontra mais no espaço familiar, está em outra localidade. Mas está sendo ameaçada pelo acusado. Mas está sendo ameaçada pelo o acusado. E o problema de que essa criança está sendo penalizada, primeiro porque ela está tendo uma gravidez indesejada, e é esse problema que nós estamos correndo atrás, porque cada dia que passa, a gravidez só a criança, o feto, né? A criança aumenta. Cresce. E ela está segurada por lei, ela não quer. A família também não quer. Ela não quer abortar. Não, ela não quer a criança. Tá. Tá Não quer a criança. Ela E quer nem a fazer o família. aborto e Ela a quer família fazer o também. aborto. E a senhora, como conselheira, entende que o aborto deve ser feito? Eu entendo que o aborto deve ser feito porque foi através de essa criança foi Há previsão concebida legal, por inclusive, para isso, não é? Há uma lei, há legalidade da lei e é assim, ele foi cometido
foi gerado por um ato mais cruel e vil que um ser humano pode cometer com uma criança e com um adolescente. E os telespectadores aqui estão preocupados, conselheira, com o tempo. O tempo está passando, a gravidez está evoluindo. Quanto tempo essa garota ainda tem para esse procedimento? Nós estamos esperando exatamente o retorno do Conselho de Ética da Maternidade Evangelina Rosa, que eu acredito que deva ser nas próximas horas, certo? Nós estamos... Porque pode correr, inclusive, risco para os dois, né? Isso. E assim, Amadeus, a adolescente, que parece mais uma criança, o psicológico dela está muito afluído, muito... Ela chora, tá entendendo? Ela, às vezes, quando a gente começa a conversar, ela não quer nos ouvir, ela prefere não comentar, tá entendendo? É um trauma para a vida, né? A expressão que ela diz é que ela tem nojo. Nojo. E que, infelizmente, aconteceu por uma omissão. Você ainda me diga uma coisa. Pois não, Gomes, pois não. Estado. A senhora acha que a família também tem culpa? Quando a família já é vulnerabilidade, quem mora é uma mãe que sai porque não tem a presença paterna em casa e tem que sustentar 3 filhos, certo? E não pode pagar alguém para cuidar. E a família mora longe. Como é que ela vai ter que estar presente no dia a dia, sendo que ela tem que prover o sustento da família? Hoje ela se encontra desempregada, dormindo durante a manhã, o dia, e à noite acordada por medo de represária do violador. Então não há omissão por parte da família, não existe, né? Até responder essa questão. E o fato aí que o delegado aventou de que o depoimento da garota é desencontrado. Ela diz uma coisa, depois muda, isso... Eu só posso dizer... Entende como o quê? Eu só posso dizer que, para o depoimento dela, ela assegura que foi o senhor ex-esposo da tia. Da tia. E outra tá coisa, entendendo? nesse caso, como o DNA prova claramente, um exame simples Ela do DNA. conhece a pessoa. Ela conviveu com essa pessoa. Uhum. E assim, ela fugiu de casa, a história da fuga de casa. Esses 6 dias fora de casa? A fuga da casa a primeira vez é porque quando a mãe saía para trabalhar, ele adentrava para fazer os atos libidinosos. E aí um dia ela fugiu e foi para casa de uma tia. Uhum. E lá ela contou para a tia que essa tia imediatamente levou ela para o Sanvis. Uma outra tia? A tia que era casada. A tia que era casada com o violador. O violador. E aí ela colocou ele fora de casa, levou para o Sanvis, fizemos o boletim de ocorrência e fizemos todos os procedimentos. A família pode até ser penalizada, mas assim, a gente vê a vulnerabilidade, certo? Porque a mãe provém. Ou vai para a rua buscar comida, sustento, ou fica 24 horas cuidando sem ter o que comer. Ou se torna, hoje em dia, com licença da expressão, a via mais fato é a drogadição. E a prostituição. Certo? E a prostituição. A drogadição e a prostituição. Ela não quis. E isso ela não quis. Ela preferiu tentar manter a família de uma maneira que não fosse pelo lado errado, a prostituição, a drogadição ou tudo. Infelizmente, aconteceu do que aconteceu. Bem, nós vamos continuar dando acompanhamento a esse caso ao longo da nossa programação aqui na TV Cidade Verde. Eu quero agradecê-la pela presença e pelas informações. E eu também. Queria dizer também, só assim, gente, nós temos um canal de denúncia. A denúncia é o Disque 100. Você pode denunciar em qualquer lugar do país, tem um conselho tutelar. E em qualquer hora do dia e da noite, o conselho tutelar está apto
a atender um chamado. Diz que 100. Diz que 100.